Salve, salve, guerreiros! Estamos de volta, né? Hoje nosso tema dentro de estatística vai ser gráficos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aqui quem fala é o professor Edson Moraes. Então, dá essa forcinha aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações em primeira mão, tá? Você deve ter acompanhado que a nossa primeira aula sobre estatística foi voltada para as variáveis, né? Que é essa disciplina, que esse assunto da matemática estuda. Vimos também como distribuir essa frequência, como distribuir melhor essa pesquisa através de tabelas, né? Sejam de dados absolutos, sejam de dados agrupados. E hoje a gente vai ver como que a maioria dos institutos de pesquisa, como o IBOP, o Datafolha, o IBGE, utiliza-se de gráficos para representar essas pesquisas e melhor visualizar, né, para a população, tá bom? Vamos começar com um gráfico de barras. O famoso gráfico de barras, muito utilizado, né, atualmente. Ele pode ser barras verticais ou barras horizontais. Ou seja, como é que isso funciona? Cada barrazinha dessa vai estar atrelada a um valor, ou seja, aquela frequência, seja ela absoluta ou seja ela relativa, ou seja, quase, né, na maioria dos gráficos se apresentam os valores em porcentagem, né? Pois muito bem. Então é bom que aqui a gente vai discutir umas coisas importantes sobre gráfico. Um gráfico, né, vamos dizer assim, ideal para que o telespectador possa, às vezes até sozinho interpretar, ele precisa ter um título. O título sempre é a manchete da pesquisa. Por exemplo, taxa de analfabetismo entre os brasileiros de 15 anos de idade ou mais em 2010, em porcentagem. Ou seja, isso quer dizer que nas barras vão trazer a frequência relativa, tá bom? Então tá aqui ó, o nosso eixo cartesiano, o eixo da abscissa são as regiões do país, porque se trata, né, de uma pesquisa feita para com os brasileiros. Na vertical temos as porcentagens. Ora, mas às vezes, quando essas barras ficam longe dessa coluna, ficam longe desse eixo, não dá para mensurar bem, né, o valor. Por isso que às vezes sobre as barras, ó, aparece esse número, 19,1%, 5,5%, né? Ou seja, a menor taxa é na região sudeste, do analfabetismo, a maior taxa, infelizmente, ainda é no nordeste, pelo menos para o censo, né, de 2010 do IBGE. Então, esse valor facilita a visualização direta, né, desses resultados. Né? E 5,5 e 5,1 são valores difíceis de se distinguir a olho nu, quando esse valor só traria aqui na coluna vertical, entende? Então isso aqui dentro, né, de gráficos a gente chama de rótulo, né? Então esse rótulo são os dados percentuais, né, para cada região, tá? E uma coisa importante em gráfico também é quem pesquisou, ou seja, a fonte, tá? Então tá aqui, ó, dados obtidos pelo IBGE, censo de 2010, disponível no site do IBGE e quando que foi acessado, tá bom? Isso são normas, inclusive técnicas, né, da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que rege, né, os trabalhos científicos do nosso país. Vamos em frente. Vamos ver como seria agora um gráfico de barras horizontais. Vocês vão ver que não muda muito. A única diferença é que pegou as colunas e transformou elas em barras horizontais, tá? Ó, erros mais comuns cometidos pelos alunos ao enviar e-mails. Então tá aqui, ó, as variáveis estudadas e a frequência relativa sobre cada um. Por exemplo, o erro mais comum, de acordo com a pesquisa, é os alunos esquecerem de anexar os documentos. Isso até entre adultos, né? E o menor erro que eles cometem é, por exemplo, responder para a pessoa errada. Tá bom? Então esse gráfico também traz, tá vendo? Os rótulos, né? Traz os rótulos sobre cada gráfico. Tranquilo? Tá aqui a fonte, escola, acesso. Deu para compreender? Isso são gráficos de barras, sejam elas verticais ou horizontais. Talvez a mais comum que a gente vê no dia a dia, né? Vamos em frente. Vamos ver o que é gráficos de segmento. Gráfico de segmento, também chamado de linha, né? É também muito comum em dados que são levantados aí para as pesquisas, inclusive pesquisas eleitorais, pesquisas sobre aprovação de determinado executivo em exercício, em determinada época, em determinado ponto, né? As pessoas eram a favor dele, depois aumentou o favorecimento, depois diminuiu a sua reprovação, enfim. Então vamos ver como é que isso funciona. Tá vendo? Ó? Faturamento do Brasil com turismo estrangeiro. Então tá aqui, ó. Nessa coluna nós temos bilhões de dólares,
nesse eixo nós temos os anos. Então, por exemplo, no ano de 2003, o Brasil faturou 2 bilhões 479 milhões só com turismo estrangeiro, né? Esse valor aqui, pelo que você percebe dos segmentos, vai aumentando, porque cada ponto, né, cada pau ordenado, por exemplo, 2006, 4 bilhões 316, 2008, maior valor registrado até então, 5.785. Quando você liga esses pontos, mostra, né, também um outro nome para esse tipo de gráfico, gráfico de linhas, tá? É aqui onde você percebe, houve uma queda do ano de 2008 para 2009, né, no turismo brasileiro, depois voltou a aumentar, inclusive dentro desse patamar foi o maior registrado, 5 bilhões e 919 milhões, quase 6 bilhões. Tranquilo? Está aqui a fonte embaixo, ó, dados obtidos do Ministério do Turismo. Deu para entender? Muito simples, né, o gráfico de segmentos, tá? Vamos falar agora do gráfico de setores. Esse gráfico de setores, também conhecido como gráfico de círculo ou ainda gráfico de pizza, né, nos chama a atenção pelo fato de que, se o pesquisador não levar em conta o ângulo da fatia da pizza, ele erra, porque o círculo completo, a pizza completa, por exemplo, tem 100%, ou seja, tem 360 graus, né? Então, uma pesquisa que vai relatar, por exemplo, a frequência relativa, 25% do gosto, 25% do gosto seria um quarto dessa pizza, concorda? Seria um setor que refere a um quarto de 360 graus, ou seja, 90 graus. Então, o aluno, o pesquisador aqui tem sempre que fazer essa regrinha de 3, tá? E principalmente quando é dados muito quebrados, tipo 15,6%. Então, a regrinha de 3 que ele tem que se submeter é 360 graus vale 100% da pizza. 15, alguma coisa por cento vale a quantos graus? E aí vai fazer cruz credo, meio por extremos e descobrir quantos graus. Depois utiliza-se, né, um compasso para descobrir, na verdade um transferidor, né, para encontrar essa abertura necessária e então localizar, né, o setor, ou seja, a fatia correspondente àquela frequência, tá bom? Vamos em frente para você compreender. Tá aí um exemplo, né, ó, os dados da tabela vai gerar então esse gráfico de setores. As exportações brasileiras no ano de 2010. Exportações de alta tecnologia, pouco, né? Quem é o Brasil para exportar alta tecnologia? 7,3%. Média tecnologia, pouco mais da metade, né? Ó. Então, na nossa pizza, no nosso setor, a gente já vai ver que um pouco mais da metade vai ser preenchido com a média tecnologia, tá? O rótulo já vem aqui, ó. Baixa tecnologia, 41,5% e a menor fatia, 7,3%. Ora, 7,3%. Você era capaz de descobrir quantos graus é essa abertura desse setor? Então, 360 graus vale 100%. Quantos graus vale 7,3%? Meio por extremos que você ia encontrar essa abertura suficiente. Tá bom? Então, tá aqui de onde foi feita, né, a pesquisa, os dados da Secretaria de Comércio Exterior. E o total disso tudo tem que fechar 100%, que é o círculo completo. É a pizza completa. Tranquilo? Tá dando para você entender? Que bom. Vamos agora falar de um gráfico interessante. Um gráfico que se usa muito, por exemplo, para jogos, né? Mas não é tão utilizado no meio da disciplina de geografia, não é tão utilizado pela mídia, tá? É o gráfico de redes. Para você entender bem como é que isso funciona. Uso do solo no meio rural de um país, em porcentagem. Então, está aqui o nosso plano cartesiano. O eixo Y vai, por exemplo, o máximo que ele se distancia do zero é até 40 para a agricultura. O máximo que a mineração distancia-se do zero, né? Também na mesma escala, né? Ó, aqui é 20 unidades, aqui são 40. Aqui é 20 unidades, aqui são 40. Então você já percebe que se eu comparasse só a agricultura com mineração, né? O uso do meio rural no país é mais para a agricultura, ou seja, esse valor superou 20, não foi? Do que esse. Mineração vai só até 20. Já no eixo X, né? Para a direita nós temos áreas naturais, ou seja, preservação, né, tal, APA, né, área de proteção ambiental. E à esquerda nós temos o uso do meio rural do país para pecuária. Percebe-se também, ó, que esse valor passou de 20, né? Provavelmente está entre 20 e 40, deve ser 30
para o uso da pecuária, enquanto para áreas naturais está igual à mineração, ó, em 20. Então, por que esse gráfico é chamado gráfico de rede? Você percebe, ó, forma meio que uma rede, uma teia, tá? Então, quem tiver um valor a ser registrado com maior frequência, puxa mais essa teia, essa rede, tá bom? Então, 30% para pecuária, 30% para agricultura, dá 60%, 20% para áreas naturais, dá 80%, 20% para mineração, dá 100% da pesquisa. Tranquilo? Esse é o gráfico de rede, muito usado para jogos, enfim, essa área de RPG, né, aí da tecnologia. Vamos falar agora sobre um gráfico bastante interessante, pictograma, também chamado de pictórico, né? Esses gráficos, a palavra é derivada da figura, do desenho, da imagem. Então alguém vai fazer uma pesquisa sobre o preço da gasolina, sobre veículos, então ele pega a imagem, né, da gasolina, ele pega a imagem do carro e cria uma legenda para essa imagem, cria um padrão para ela e utiliza as imagens mesmos, utiliza os desenhos mesmos para colocar no gráfico. Então, quando você vê uma bomba de gasolina bem grande, uma bomba menorzinha, você vê que então o gráfico ampliou, vamos dizer assim, o consumo, a venda de gasolina, tá? Então, para você ver, eu utilizei aqui uma questão que até já caiu no Enem. Olha aí, ó, produção de veículos da empresa X no período de 2004 a 2007. A legenda que foi usada foi um carrinho, cada um carrinho desse vale 10 mil unidades, tá? Isso são dados fictícios, só para você entender. Então, no ano de 2004, quantos carrinhos tem? 2,5 carrinhos. Isso quer dizer que 2,5 vezes 10 mil, 25 mil unidades produzidas por essa empresa X no ano de 2004. Então, esse é um gráfico interessante, é um gráfico atraente, né, para a população, né, olhar e ver. Vamos olhar aqui a maior venda dessa empresa. Em 2007, eles venderam 1, 2, 3, 4, 5, 6, já dá 60 mil. E aqui quase outro carrinho completo, né? Vamos dizer que 3/4, tá? Então quase 70 mil unidades. Entendeu? Esse é o gráfico pictograma. Você pode encontrar aí com diversas imagens que vão remeter já de cara à pesquisa, tá bom? Vamos em frente. Vamos falar agora, né, sobre o gráfico múltiplo. Veja bem, a palavra múltiplo me lembra vários, né? Então, às vezes você está fazendo uma pesquisa que tem várias variáveis para ser representada para aquele mesmo período, né? Deixa eu dar um exemplo para você. A gente quer analisar a taxa de analfabetismo no Brasil durante 5 anos. Então a gente vai fazer o seguinte: no primeiro ano eu posso criar um gráfico, né, múltiplo, pode até ser um gráfico de setores para cada região do país, para Nordeste, para Sul, Sudeste, para o primeiro ano. Faço isso para o segundo ano, faço isso para o terceiro ano, quarto e quinto ano. Dá para mim ter uma visão geral de qual foi a região que mais se alfabetizou, qual a região que permaneceu intacta, qual a região que mais declinou no sentido do analfabetismo. Entendeu? Então o gráfico múltiplo é importante para me dar uma visão geral sobre inúmeras variáveis por a maior dilatação do tempo. Vamos entender melhor para você compreender aqui. Ó. Vamos observar aqui nas colunas múltiplas ao lado as variáveis comparadas aos serviços de bem, né? Serviços e bens presentes nos domicílios brasileiros nos anos de 2006 a 2009. O amarelo vai ser o ano de 2006, o verde o ano de 2007, o azul o ano de 2008, o rosa, né, o vermelho o ano de 2009. Então percebe, ó, os bens ou serviços são abastecimento de água. Você está vendo que eu tenho uma visão assim ampla? Quase todos os 4 anos, né, o brasileiro, vamos dizer assim, teve um consumo em volta de 80% no abastecimento de água, né? Fontes da IBGE, tá? Na iluminação, o consumo do brasileiro atingiu quase 100%, vamos dizer assim, né? Ou a prestação de serviço, vamos dizer assim, de iluminação. Você percebe que quem está em destaque ainda um pouquinho sempre é o ano 2008, que se refere à cor azul, né? Ó, sempre um pouquinho mais, tá? Agora, o curioso. Foi o que aconteceu com acesso, vamos dizer assim, à computação, aos computadores. Ela aumentou nos 4 anos. Isso implica dizer que o brasileiro foi se modernizando, foi adquirindo mais máquinas, né, vamos dizer assim, né, e o avanço da tecnologia a nível da computação no Brasil foi aumentando, né, ano a ano. Tá bom? Não é interessante? O gráfico múltiplo
essa é uma das vertentes. Posso utilizar para o gráfico múltiplo o gráfico de setores, o gráfico de barras. Como eu também posso usar, né, as barras para representar uma situação como essa. Por exemplo, aqui eu tenho a taxa de fecundidade no Brasil da década de 50 até a década de 2010. Vamos analisar aí, vamos dizer, 60 anos de fecundidade. Foi o que aconteceu? Olha aí, o brasileiro deixou de ser mais fecundo, será? Ele pode ter deixado, né, de produzir mais filhos, né? Ó, taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher teria ao final de sua idade reprodutiva. Então, diminuiu muito, né, o número de filhos. Né? Em 2010 já estava praticamente em 2 filhos, né, por família. Agora, o que foi que aconteceu? Será que eu posso relacionar essa taxa de fecundidade com o tipo de população? Se é uma população urbana ou se é uma população rural? Vamos ver. Nos mesmos anos, de 1950 a 2010, vamos usar a cor roxa ou lilás para a zona urbana e a verde para a rural. Olha o que acontece. População urbana, né? Nesses 60 anos, a população urbana só aumentou, ó, que é a lilás. Ó. Enquanto que nesses mesmos 60 anos, a população rural só diminuiu. Que conclusão a gente chega? É o famoso êxodo rural, né? Em 60 anos, as pessoas procuraram mais, né, sair das suas zonas rurais e virem procurar emprego, virem procurar faculdade, conhecimento, educação para os filhos na zona urbana. Então, aumentou, né, criou um inchaço nas comunidades urbanas e diminuiu as rurais. Talvez, diante dessa dificuldade, explique a taxa de fecundidade ter diminuído. Ou seja, esses rurais na cidade, será que eles têm condições suficientes de se manter? Teve trabalho para todo mundo, foi fácil, era melhor ter a vida na zona rural. Então, o número de filhos, a família diminuiu, talvez devido às dificuldades encontradas. Tá vendo como é interessante o gráfico múltiplo? O que é que eu posso, né, adquirir, né, de informações? Tá? E um último caso de gráfico múltiplo eu posso usar as linhas, né, os segmentos, para mostrar, né, o crescimento, né, sobre determinados candidatos durante várias épocas da sua campanha eleitoral. Né? Então, por exemplo, na pesquisa aqui, desempenho dos atletas dos países com maior número de medalhas em Jogos Pan-Americanos. Olha o que aconteceu aí. Desde os Jogos de 1951 até 2007. O vermelho é os Estados Unidos, como a gente sabe, sempre está lá em cima, né? Então os Estados Unidos, ó, cresceu, teve o seu maior pico, quase 430 medalhas, vamos dizer assim, né? No Pan-Americano de 95, salvo engano. E aí depois perdeu, ó, diminuiu. Será que é porque eles focaram nas Olimpíadas apenas? Enfim. Enquanto que, olha os argentinos aqui, esse azul clarinho, ó. Diminuiu, permaneceu constante, houve um aumento, né, do seu número de medalhas também nos anos 95 e depois voltou a diminuir. O Brasil é esse amarelo, ó. O Brasil foi constante, o número de medalhas poucas, depois vem aumentando e vem numa crescente. Né? Para quem tem acompanhado os Jogos Pan-Americanos, percebe que o Brasil, tanto os Pan-Americanos quanto os Paralímpicos, o Brasil tem, né, aumentado o seu número de medalhas. Cuba, esse azul mais escuro, né, ó. Houve um crescimento acentuado, né? Sempre é quem disputa muita medalha, né, com os Estados Unidos, ou disputava, né? Tá? E por fim, o verdezinho que é o Canadá, ó. Tá bom? Então, esse é um gráfico também de múltiplas entradas, ou seja, quantos países, aí 5 países a gente conseguiu mensurar, né, a variável quantidade de medalhas em diversos anos. Então, é um gráfico bastante interessante para se fazer pesquisa, tá? Ok? E aí nós vamos encerrar com 2 últimos gráficos, que é o histograma. O que é um histograma? É a maneira que foi utilizada para representar a distribuição de frequência com dados agrupados, com aqueles intervalos de classe. Por exemplo, lembra que a gente fez na aula anterior as pesquisas sobre decibéis, de tanto a tanto, de tanto a tanto? Então, para mim representar isso graficamente, seja por uma frequência absoluta ou por uma frequência relativa, eu vou precisar obedecer uma certa necessidade para o gráfico. Vamos criar aqui um exemplo bem rapidinho para você entender. Questão voltada para combustível, né? Vamos construir um histograma para distribuição de frequências do número de litros de gasolinas vendidos por um posto RBA. Por exemplo, de 5 a 10 litros, esse posto vende 23, né, a 23 carros ou 23 veículos, tá?
De 10 a 15 litros de gasolina é vendido a 78, talvez o maior valor registrado, né? De 15 a 20 litros, só 9 veículos que adquire. De 20 a 25, 60. E de 25 a 30, 40. Então, ao total, serão 210 carros que adquirem gasolina nesse posto. Como que eu vou construir? Olha como é interessante. Venda de litros de gasolina por carro, é o título da nossa pesquisa. Aqui eu vou ter a frequência, ou seja, quantos litros é consumido, quantos carros, né, adquirem essa variável, ou seja, litros de gasolina. Então vocês percebem que parece aquele gráfico de colunas, aquele gráfico de barras verticais. Qual é a diferença? É colado. Por que é colado? Porque na pesquisa por intervalo de classe, quando começa, lembra, vai de 5 a 10. Só que o 10 não conta para a primeira pesquisa. O 10 ele só entra para a segunda. É o primeiro valor da segunda, lembra? De 5 a 10. Inclui o 5, retira o 10. O próximo, de 10 a 15, inclui o 10, retira o 15. Então, por isso que as colunas ficam agrupadas, tá? Então, esse é o famoso histograma. Então, ó, de 5 a 10, 23, de 10 a 15, 78, de 15 a 20, 9, né, o menor valor registrado, que a gente já sabia, de 9 a 25, 60, e de 25 a 30, 40. Tá bom? Esse é o famoso histograma. Pode ser de colunas, né, verticais, como também pode ser barras. Tá bom? Então, é aqui que a gente consegue perceber, ó, a maior altura é 78, isso quer dizer que é a maior frequência, são 78 veículos, né? Que inclui o 10, o número de litros de gasolina, e exclui, né, o 15, tá bom? E para a gente encerrar, vou falar para vocês do que é o gráfico do polígono de frequência, também conhecido como gráfico da curva de frequência, curva poligonal. Para ele ser construído, eu preciso primeiro do histograma, por isso que a gente falou primeiro, né, do que é o histograma. Então, olha como ele é curioso. O que é que eu tenho que perceber? Aqui, né, eu tinha de 5 a 10, você lembra? Na lâmina anterior. Aqui de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30. Para o polígono de frequência ser construído, porque na verdade o que é o polígono de frequência? É esse cara aqui, ó. Tá? Como é que esse gráfico surgiu? Bom, ele é o retrato fiel, né, do que aquelas barras estavam demonstrando. Só que cada pontozinho desse aqui, ele é o ponto médio daquele intervalo. Por exemplo, ó, que é o ponto médio, 7,5. Ah, é mesmo, 7,5 é a média de 5 e de 10. Aqui é o ponto médio de 10 e de 15, ó, 12,5. Aqui é o ponto médio de 15 e 20, que é 17,5. Entende? Então, ele também sai do ponto médio do primeiro valor, não registrado, e vai até o ponto médio do último valor não registrado. Aí você pergunta, mas por que isso? Porque aqui a gente vai ter agora uma média. Ah, a média de litros vendidos por aquele posto. Ó, qual é a média de litros vendidos por aquele posto? A maior média de litros vendidos por ele, de 12 litros e meio, né? A menor média de litros vendidos pelo posto, de 17 litros e meio. Entendeu? Então o polígono de frequência serve para isso, ó. Observando o polígono de frequência, podemos perceber que o ponto mais alto ocorre em 12 litros e meio, que é para 78 veículos. O que indica que a quantidade abastecida com maior frequência naquele posto é de 12 litros e meio. E o de menor frequência? 17 litros e meio. Entendeu? Então, o polígono de frequência, ou a curva poligonal, é um gráfico que só pode ser construído depois do histograma. E aí você vai pegar os pontos médios. Porque não é interessante eu ligar, né, um ponto daqui com o primeiro valor, ou o segundo, o último, né? Eu tenho que pegar metade da classe, tenho que pegar, né, metade desse intervalo para ele representar uma média. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Aí tinha um exemplo para vocês, né, fazerem, mas é muito simples, né? Tá. Então, essa é a curva poligonal registrada a partir desse histograma. Tudo bem? Queria agradecer a sua audiência, a sua paciência. Essa foi nossa videoaula sobre gráficos, né, a maneira mais, vamos dizer assim, visível e atraente de se mostrar uma pesquisa, usado pela estatística e por diversas instituições. Muito obrigado pela sua permanência aqui conosco. Fique aqui sempre inscrito no nosso canal e receba as notificações em primeira mão, ativando lá no sininho. Muito obrigado.